Olá, aqui nós estamos para mais uma aula do nosso curso completo de CSS. Nós vamos do básico ao avançado, como é do nosso hábito. Na aula de hoje, nós vamos tratar do modelo de formatação visual. Ao falarmos de modelo de formatação visual, nós não vamos a falar de nada mais e nada menos do que a forma como os nossos elementos eles vão ser vistos dentro do nosso navegador ou como eles vão ser exibidos dentro do nosso navegador. Se, por exemplo, quisermos ver alguns elementos dispostos em uma única linha, ou então queremos colocar elementos um em cima do outro, todos esses aspectos nós estamos a falar do modelo de formatação visual. O primeiro modo que nós vamos ver de formatação visual será a forma como vai ser exibido conteúdo, quer dizer, o modo de exibição do conteúdo. E para nós descrevermos esse modo de exibição do conteúdo, nós utilizamos uma propriedade que tem o nome de display. A propriedade display ele tem os seus valores. Pode receber o valor inline, quer dizer que o elemento será renderizado em uma linha ou mais linhas, caso este elemento chegue como é que é, overflow, a debordar, acho que é uma coisa assim. Caso esse elemento chegue a debordar, então será posto em mais linhas. Podemos tê-lo em bloco, né? Temos o valor block, onde o elemento vai ser renderizado como um bloco. Temos o valor list item, onde o elemento será renderizado como um item de lista e em linhas, né? Temos o running, onde o elemento será renderizado como bloco ou linhas, dependendo do contexto. Temos o inline block, os elementos serão renderizados em uma linha simples, mas eles vão se comportar como um bloco. E depois temos o table, inline table, table row. Essas são propriedades que têm a ver com tabela, né? Temos table, inline table, então table row group, table column group, table header, table footer group, table row, table cell, table caption. Esses valores farão com que o elemento se comporte como uma tabela sujeito a restrições descritas no capítulo sobre tabelas que nós falamos lá na nossa aula de HTML. Se você não sabe, não entende de tabelas em HTML, vá ao nosso, aqui no canal onde você está, visite e você vai encontrar aulas sobre HTML e em particular aulas sobre tabelas. E o display poder receber o valor none, onde o elemento não será mostrado no modo visual. Quer dizer, o nosso elemento não será mostrado simplesmente. Falar apenas é muito teórico. Vamos lá no nosso navegador e no nosso editor de texto utilizar esta propriedade para nós vermos como é que nós ficamos. Na nossa última aula, nós ficamos até este ponto no nosso arquivo página.html e no nosso arquivo temos as seguintes propriedades e valores no nosso arquivo formatação.css. E no navegador nós ficamos com este formato. O que é que nós vamos fazer? Temos o display. Vamos agora começar a utilizar a nossa propriedade display. Vou dizer, por exemplo, vou escrever display e o elemento HTML eu vou lhe colocar, ele já é um elemento em bloco. Vou lhe colocar inline, certo? Vou tirar todas essas propriedades que nós colocamos bem antes para que seja um pouquinho mais prático, ok? Temos display inline. Então vamos ver o comportamento, porque na aula passada eu disse que ele era um elemento em bloco. Vamos colocar o display inline, vamos no nosso navegador e vamos ver qual será o seu comportamento. O H1, lembrem-se, é este elemento que nós temos aqui, tem background como nós colocamos, mas só que esse background também vai sair porque nós mudamos, né? Vou atualizar. Ele veio nesta forma. Agora vamos colocar background
para nós vermos tipo, como colocamos ele inline, vamos colocar agora o background color para ver como é que o nosso elemento está, porque a cor do fundo do elemento é o mesmo que, neste momento, é o mesmo que a cor do fundo do nosso corpo da página. Então, vou dizer background color blue. Atualizo aqui no navegador e ver como agora ele está. Nós temos exatamente um elemento em linha. Vou mudar a cor do coisa, vou color, a cor do texto. Vou dizer white. Simplesmente vou colocar um white. Good. Vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar para que seja visível. Então vamos ver o nosso elemento, ele agora está limitado, já não temos todo ele completo. E agora vamos usar a propriedade, aqui em vez de inline, vamos colocar block. Vamos colocar a propriedade block. E vamos no nosso navegador, vamos ver como é que fica. Atualizamos, agora vemos que ele ocupa toda a linha e todos os elementos que virão depois, onde é que eles vão se colocar? Vão se colocar exatamente abaixo do elemento H1. Agora, se neste caso eu tirar o block e colocar none, o que é que nós teremos? Vamos atualizar. O elemento simplesmente não vai ser apresentado. Então, ele vai desaparecer. Não teremos nenhum modo visual do elemento H1. E aí está. Acabei de atualizar. O nosso elemento H1 sumiu. Certo? A seguir, nós temos o esquema de posicionamento. O esquema de posicionamento dos nossos elementos vai ser feito através da propriedade position. A propriedade position ele pode receber quatro valores. Ele pode receber quatro valores. Temos o valor static, onde o posicionamento normal é de acordo com o fluxo normal dos elementos da página. As propriedades podem ser top, right, bottom e left. São propriedades que este valor ele ainda pode receber. Nós dizemos o valor e ainda podemos lhe atribuir outras propriedades. Agora, temos também o valor relativo, onde o posicionamento é calculado de acordo com o fluxo normal. Né? O efeito do position relative é indefinido nos elementos table row group, table header group, table footer group, table. Estes elementos que nós temos, nesses elementos ele é indefinido. E temos o valor absoluto, onde o posicionamento e possivelmente o tamanho é especificado com as propriedades top, right, bottom e left. Essas propriedades são especificamente em relação ao conteúdo do bloco, ok? Ao conteúdo do bloco. E temos o fixed, onde o posicionamento é calculado tal como o modelo absoluto, mas adicionalmente se manterá fixo, mesmo que se utilize a barra de rolagem. Nós podemos rolar e o elemento sempre estará lá fixo. Eu acho que faltou sticky. Sticky também é uma propriedade, aqui a propriedade neste caso, mas eu acho que aqui podemos parar e quando tiver tempo, o estudante também terá que fazer o seu esforço, buscar aprender de outras maneiras, não dependendo simplesmente do professor. Então vamos lá no nosso editor de texto. Vamos ver como é que nós podemos usar todas essas propriedades. Aqui no nosso editor de texto vamos ver como é que nós podemos fazer com o position. Vamos pegar o nosso elemento H1, vamos dizer que é inline block. Inline block. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que a sua position vai ser relative. E ao mesmo tempo, né, depois de eu dizer que a sua position é relative, vou dizer como é que vai se posicionar em relação à direita, esquerda, baixo e cima. Simplesmente vou dizer o top vai ser 0 e a direita também vou dizer que é 0, para que ele se posicione no canto superior à direita. Vou dizer que o right é 0. Então,
Quando eu atualizar o meu elemento, né, que neste momento desapareceu, né, porque estava não. Agora, quando eu atualizar, ele vai se posicionar normalmente aqui neste canto aqui. Vamos ver. Atualizei. Oh, infelizmente o meu elemento não foi. Não foi. Então, não seria o relativo, mas seria o absoluto, porque o relativo ele não recebe essas propriedades. Então, ao atualizarmos, olha onde ele foi. E todo o meu conteúdo ele permaneceu aqui, né? E aqui ele veio no lado direito, certo? É desse jeito. Podemos ter todas as outras propriedades, podemos ter o fixed, né? Se eu dizer fixed. Se eu tiver muito conteúdo, se eu tiver muito conteúdo aqui embaixo, só vamos adicionar muito conteúdo. Vamos adicionar de parágrafo, parágrafo de palavra. Caramba, olha o que eu fiz. Eu adiciono esse parágrafo e vou dizer Lauren Mil. Para mim tem muito conteúdo. Agora, quando eu atualizar, tenho uma barra de rolagem aqui. Quando eu rolar a minha barra, como eu coloquei fixed, o título minha lista de tarefas, ele continua lá. O resto do conteúdo vai rolando, mas minha lista, ele continua lá. Agora, vê, nós dissemos que em relação o top, ele vai estar na posição 0 e em relação à esquerda, ele vai estar na posição 0 também, mas vamos enrolar um pouco, vamos ver que ele não está na posição 0 aqui no top, tem uma certa margem que foi colocada aqui. Isso aí se coloca de maneira automática, tipo o navegador ele coloca suas margens de maneira automática. Nós precisamos gerar essas propriedades que coloca em cada um dos nossos elementos. Podemos gerar isso utilizando o seletor universal, né? Como já vimos, ele vai seleciona todos os elementos. Nós vamos dizer margem, okay? Margem vai ser 0. Vamos zerar também o padding, o espaçamento. Padding vai ser também 0. Agora, quando atualizarmos o nosso elemento, vamos ver, ele agora está exatamente lá no topo. Podemos rolar a nossa barra, ele permanece no topo. Agora, nós utilizamos essas propriedades top, right, bottom, utilizamos um pouquinho, mas deixa eu explicá-los o que realmente são essas propriedades. Elas são a distância do elemento em relação à extremidade do seu elemento pai. Por exemplo, nosso elemento H1, que nós aplicamos as propriedades right e tal. Qual é o seu elemento pai? O seu elemento pai é o body. A distância do elemento, por exemplo, eu disse a distância do elemento H1 em relação ao body seria de 0, do topo, neste caso. E depois, a direita também seria 0. Por isso é que ele se colocou exatamente no canto superior à esquerda, porque o nosso elemento body simplesmente ele ocupa a largura máxima da nossa tela e a altura máxima da nossa tela, certo? Agora, essas propriedades de distância do elemento em relação à extremidade do elemento pai são o top, right, bottom, onde o top é a distância vertical em relação à margem superior, o right é distância horizontal em relação à margem direita, o bottom, distância vertical em relação à margem inferior, e o left é a distância horizontal em relação à margem esquerda, certo? O nosso próximo é o posicionamento adjacente à direita ou à esquerda do elemento. Nós, com o float, nós temos apenas 3 valores. Ele é left, onde o elemento será posicionado flutuando à esquerda. O fluxo do conteúdo não integrante do elemento será posicionado à direita a partir do top do elemento, que recebe a propriedade float. E right, similar a left, mas com o elemento flutuando à direita. E também podemos dar o valor não, onde o elemento não flutua, simplesmente. E a seguir nós temos o clear, posicionamento adjacente à direita ou à esquerda do elemento.
é a mesma coisa, né? Mas o clear, ele pode receber 4 valores. Temos o none, onde nenhum controle de limpeza de flutuação será executado, né? Porque o que é que acontece? O clear ele vem para controlar o float. Nós não podemos usar a propriedade clear sem antes utilizar a propriedade float. Se nós fizermos um float à direita, então nós podemos utilizar o clear para controlar a limpeza de flutuação a ser executada. Então, quando eu recebo o valor left, a limpeza de flutuação há uma limpeza de flutuação à esquerda, onde o elemento será posicionado abaixo da borda inferior do elemento flutuante à esquerda. E temos o right, a limpeza de flutuação à direita, o elemento será posicionado abaixo da borda inferior do elemento flutuante à direita. E temos both, onde o elemento será posicionado abaixo da borda inferior de qualquer elemento flutuante, seja à direita ou à esquerda, certo? E temos o z-index, que recebe número inteiro ou então alto, é o sobreposicionamento dos elementos. Quando eu quiser colocar um elemento acima do outro, então que um elemento sobreponha já o outro elemento existente, então eu utilizo z-index. O elemento que tiver o número de z-index mais elevado ou maior que o outro se posiciona em frente do elemento com z-index baixo, certo? Essas são coisas que não vou mostrar na prática e temos sempre no sobreposicionamento justamente temos o direction. Direction define a direção do texto. Por exemplo, os árabes que têm o hábito de escrever da direita para a esquerda, diferente de países de língua de origem latina, eles escrevem da direita para a esquerda, que escrevem, né? Países de línguas de origem latina que escrevem da esquerda para a direita. Então, nós precisamos indicar quando nós queremos indicar a ordem, se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nós utilizamos o direction. Porque pode ser que o texto esteja mal dirigido, seja, por exemplo, da direita para a esquerda, enquanto que tem que ser da esquerda para a direita. Então, nós utilizamos o direction para remediar ou para colocar esses pequenos reparos. Então, quando nós definimos, por exemplo, LTR, como o valor como LTR significa left to right, o fluxo do documento vai ser da esquerda para a direita e right to left, RTL, vai ser da direita para a esquerda. Terminamos a nossa aula. Não esqueça. Então, terminamos assim a nossa aula. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, porque isso tem servido de grande ajuda para nós. Até já.